com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Amém? Amém. Quantos aqui já ouviram esse texto em algum lugar? Realmente esse é um texto bem conhecido de todos aqueles que, mesmo não tendo intimidade tão grande com a palavra de Deus, mas que já ouviram em algum lugar. E sabe, amados, esse texto traz para nós uma verdade da qual muitas vezes nós não estamos vivendo, que é o amor. O apóstolo Paulo, quando escreveu, ele estava dizendo: olha, não adianta nós fazermos nada se não fizermos por amor. Talvez você está aí no seu lugar e você já tenha até pensado: para que isso? Para que parar o culto? Para parar as aulas para um culto? Para que empalhar o nosso tempo? E eu digo uma coisa: tudo que nós estamos fazendo aqui é por amor. E se não for por amor, nada disso vale a pena. Sabe, o que nos moveu nessa noite a estarmos nesse lugar foi o amor. E sabe, eu estava pensando como seria diferente se todas as nossas atitudes fossem baseadas no amor. Você já pensou se você a partir de hoje começasse a vir para a escola por amor? Se você começasse a estudar por amor? Se você fosse ao mercado por amor, se você fosse trabalhar por amor, e o que o texto da palavra de Deus nos ensina é exatamente isso: olha, não importa o que você faça, faça com amor. Seja a mais simples coisa, ou seja a mais espetacular. Olha o versículo que diz: olha, ainda que eu tivesse a maior fortuna e entregasse aos pobres. Nossa, imagina aí, você bem rico, dizer: não, eu vou pegar a minha fortuna, eu vou vender e eu vou dar aos pobres. Mas com que motivação você faria isso? Algumas pessoas fazem isso, talvez sim, talvez não. Doam, fazem doações àqueles mais carentes. Isso é louvável, amém, glória a Deus. Mas olha, se nós não fizermos isso por amor, diz a palavra de Deus que nada disso vai adiantar. Talvez você já tenha parado um dia para pensar: mas por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu vim a esse mundo? E eu digo uma coisa: olha, você está aqui, exatamente neste lugar, nessa cidade, nesse mundo, simplesmente por amor. E aí, quando nós falamos de amor, e quando a Bíblia fala de amor, não é o amor que eu e você conhecemos, ou talvez alguém sim já conheça. O amor que a Bíblia apresenta para nós desde o Gênesis, desde o começo da fundação do mundo, é um amor que vai além do nosso entendimento, porque está se referindo ao amor de Deus. Amém. O único e exclusivo motivo por você estar vivo e por você estar aqui é porque Deus te ama. Amém? Amém. E aí, irmãos queridos, muitas vezes isso é um empecilho de nós vivermos em amor. Por que nós não vivemos em amor? Por que tudo que nós nós não fazemos por amor? Porque muitas das vezes nós não conhecemos o verdadeiro amor. Nós conhecemos sim o amor que o meu pai sente por mim, que a minha mãe sente por mim, o amor que eu sinto pelo meu esposo, aqueles que são casados, pela esposa. Só que o amor de Deus é acima de tudo isso, amém? O amor que Deus expressou e expressa por nós vai além de tudo isso. E o amor que nós vimos aqui, que a Bíblia fala que, olha, faça por amor, é o amor de Deus.
Existe um texto que eu também quero compartilhar com vocês, em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Porque, amados, nós só conseguimos viver em amor se nós conhecermos e entendermos o que é amor. E se tem uma coisa que é impossível, é você saber o que é amor verdadeiro. Saber e conhecer o que é amor verdadeiro, se você não conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Deus é o próprio amor. Então é impossível nós conhecermos o amor se nós não nos aproximarmos de Deus. É impossível nós sermos tocados e envolvidos por esse amor e vivermos nesse amor se nós não conhecermos e não nos aproximarmos de Deus. Porque é impossível separar o amor de Deus, porque Ele é o próprio amor. E diz assim, a partir do versículo 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não que em nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. E nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, nós somos também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? E aí você já parou para pensar, e eu te convido a fazer esse exercício. Se todo o mundo, se todas as pessoas, se os governantes começassem a viver esse amor que a Bíblia fala e esse amor que a Bíblia apresenta. Sabe por que muitas pessoas estão aí fora, nesse exato momento, se drogando, bebendo, se prostituindo? Simplesmente porque ainda não conhecem e não experimentaram o amor que Deus tem. Se tem uma coisa, meu querido, que nós precisamos, que eu preciso, que cada um de nós precisa, é nos encontrar com o amor de Deus. Se tem uma coisa que nós mais necessitamos, mais do que comer, mais do que beber, mais do que ter riquezas, mais do que ter casas, mais do que ter um bem-estar, mais do que ter um bom emprego, o que
encontrar o amor de Deus. É viver o amor de Deus. E aí, o amor de Deus é perfeito. Sabe por quê? Uma das características do amor de Deus é que o amor de Deus é incondicional. Olha, não é porque eu estou aqui pregando, ou porque o irmão cantou, ou o irmão trouxe também uma palavra e você está aí. Isso não significa de maneira alguma que Deus me ama mais do que você. Porque Deus ama a todos, amém? O fato de nós estarmos aqui e terem pessoas aí fora que nesse momento estão completamente distantes da vontade de Deus não significa que Deus não ama. Significa apenas que eles ainda não entenderam o quanto Deus os ama. Sabe por quê? Eu creio plenamente nessa verdade. Que quando nós conhecemos e experimentamos e encontramos o amor de Deus, nós não ficamos indiferentes a Ele. E por isso que algumas pessoas, infelizmente, estão muitas vezes indiferentes para com Deus. Não pensam em Deus, não buscam a Deus, não lembram de Deus, não oram a Deus. Porque elas são más? Não. Simplesmente elas ainda não entenderam o quanto Deus as ama. E sabe, o que eu quero que você entenda nessa noite é o quanto Deus te ama. É o quanto você é precioso e importante para Deus. Você não veio a esse mundo porque foi um acidente. Talvez seu pai e sua mãe digam: olha, eu não planejei você não, você veio de enxerido. E talvez isso tenha causado alguma ferida no seu coração. Olha, não foi por isso não que você veio ao mundo não. Você veio ao mundo porque Deus te ama e tem um propósito na tua vida. Você está aqui nesse momento porque Deus te ama e tem um propósito na nossa vida. Então, queridos, independente de onde eu esteja, de quem eu seja, do que eu faça, daqueles que estão à minha volta, da família que eu tenho, do lugar onde eu vivo, independente de qualquer coisa, Deus me ama. Independente de tudo aquilo que você tem feito esses dias, Deus te ama. E o que você precisa é entender a grandeza desse amor. Porque quando você entender a grandeza do amor de Deus para a tua vida, Ele vai começar a agir no teu coração e mudar a tua história. Quando você começar a pensar e a meditar, porque eu estou aqui, você pensar, eu estou aqui simplesmente porque Deus me ama. Isso vai gerar no teu coração um desejo de conhecer a Deus. Porque um dos versículos que nós lemos diz: olha, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então algumas pessoas infelizmente ainda não amam a Deus, simplesmente porque ainda não descobriram o quanto Deus a ama. Essa é uma das características do amor de Deus. Ele é incondicional. Independente de quem você seja, de onde você veio, da família que você está, Deus te ama, Deus te vê, Deus cuida de você. Amém. Outra característica do amor de Deus é que Deus não ama de palavras apenas. Porque sabe, seria muito fácil eu chegar aqui para você e dizer: olha, Deus te ama. E quantos aqui não já ouviram essa frase? Alguém na rua, em algum lugar já disse: olha, Deus te ama, Jesus te ama. E eu falei isso aqui. Mas olha, nós acreditamos e sabemos que Deus te ama e Deus me ama. Não é simplesmente porque eu falo. Não é simplesmente porque o irmão fala. Porque Deus não apenas diz que nos ama, Ele prova que nos ama. Você diz: oxente, e como é que Deus prova que me ama? E sabe, Deus provou o seu amor por nós, queridos, da maneira mais tremenda que poderia haver. De uma maneira que
que nós, com todas as nossas falhas, pecados e defeitos, nós não poderíamos fazer isso. Deus nos ama e Ele prova, e Ele provou que nos ama quando Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós em uma cruz. Ele provou o seu amor por nós. E essa foi a maior prova de amor. Olha, quantos aqui já têm filhos? Levante a mão, por favor. Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer por mim? Você não me conhece. Eu sou um pecador. Eu sou completamente errado. Olha, minha vida é troncha. Eu faço tudo de errado. Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer por mim? Provavelmente não. E Deus fez. E Deus fez. Sabe para quê? Simplesmente para que nós entendêssemos a grandeza do seu amor. Simplesmente para que nós entendêssemos o quanto Ele nos ama. Ele entregou Jesus. E aí, você sabe que Jesus veio ao mundo. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar que Jesus morreu em uma cruz? Talvez você já viu até em algum lugar uma cruz de Jesus lá. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar e se perguntar: por que isso? Por quê? Por que Jesus ali naquela cruz? E a partir de hoje, quando você passar em algum lugar que você vê Jesus naquela cruz, primeira coisa, saiba que Ele não está lá, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a segunda coisa que você vai lembrar: olha, isso aí foi por mim. Esse sacrifício, esse derramamento de sangue foi por mim. Foi porque Deus me ama. E aí você diz: como eu vou corresponder a um amor tão grande? Como corresponder a um amor tão imenso, sem limites? Porque é assim o amor de Deus por nós. É um amor sem limites. É um amor sem fronteiras. É um amor que nada, nenhuma medida da terra, nenhuma capacidade de medida é capaz de medir ou de conter a grandeza do amor de Deus. E aí, nós não podemos viver em amor se nós não conhecermos aquele que é o próprio amor. E aí, quando nós lemos no início que diz: olha, nada adianta se tudo que você faz, não adianta se você não fizer por amor. O amor que estava se referindo naquele texto é esse amor aqui, é o amor de Deus. Então, querido, o que nos move, o que tem que nos mover é o amor de Deus. Olha, se você hoje está aqui nessa escola, você tem que estar aqui porque você ama a Deus. Se você está na sua casa, está no seu trabalho, você tem que estar amando a Deus. Se você se decidiu viajar, se decidiu em um projeto, você tem que fazer por amor a Deus. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos por amor a Deus, nada disso valerá a pena. E aí, quando nós conhecemos e quando nós passamos a desfrutar do amor de Deus, automaticamente nós iremos amar ao próximo. Porque sabe, os homens criaram muitas regras. As religiões criaram muitas regras, muitas leis. E aí os religiosos chegaram para Jesus e disseram: mestre, qual o maior de todos os mandamentos? E Jesus, quem era? Jesus era o próprio amor. E Jesus disse: olha, existem os dois maiores mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. E o segundo é semelhante a este: é amar ao próximo como a si mesmo. E sabe, se nós conseguíssemos viver apenas esses dois mandamentos,
seria suficiente. Sabe por quê? Porque, queridos, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou beber, eu não vou me prostituir, eu não vou trair. Por quê? Porque primeiro eu amo a Deus. E segundo, eu amo ao próximo como a mim mesmo. Como é que você se ama? Você se ama? Você quer o bem ou o mal para você? O que é que você deseja para a sua vida? Quais são os projetos? São bons? Não, eu só quero coisa ruim para a minha vida. Não tem ninguém que diga isso. Todos nós queremos o melhor, todos nós queremos desfrutar o melhor, todos nós queremos viver o melhor, todos nós queremos bênção. Então Jesus dizendo, olha, aquilo que vocês querem para vocês, o amor que vocês amam, é este amor que vocês devem amar uns aos outros. E sabe, queridos, é esse amor que nós devemos conhecer e viver. É esse amor que Deus apresenta para nós no sacrifício de Jesus na cruz. O amor que não é egoísta, o amor que não pensa nos seus próprios interesses, mas o amor que pensa primeiramente em agradar a Deus. Se eu pedisse para você fazer uma lista de 10 coisas mais importantes na sua vida, seja sincero, não me responda, isso é para você refletir. Se eu te pedisse e eu passasse um exercício aqui, olha, eu vou te dar uma folha de papel e você vai escrever as 10 coisas mais importantes de sua vida. Em qual lugar Deus estaria? Em qual lugar Deus estaria? E você diz, não, Deus estaria em primeiro lugar. Deus é o mais importante na minha vida, segundo minha família, meus estudos, e aí a sua lista. Mas olha, nós devemos amar a Deus assim como Ele nos ama, não de palavras, mas de atitudes, amém? Porque dizer que ama a Deus, qualquer um de nós pode abrir a boca e dizer eu amo a Deus, mas a palavra de Deus nos diz que aquele que diz que ama a Deus, mas que não guarda os seus mandamentos, não está falando a verdade. Aquele que diz que ama a Deus, mas o seu modo de viver, as suas atitudes, aquilo que ele faz, aquilo que ele diz, aquilo que ele pensa, não está baseado no amor de Deus, então realmente nós não amamos a Deus. Olha, faz 10 anos que eu sirvo a Deus, que eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E sabe, a maior certeza que eu tenho é que eu ainda preciso amar mais a Deus. É que eu preciso ainda amar mais ao próximo como a mim mesmo. Porque é uma luta diária, é um caminhar. Eu não sou perfeita. Ninguém é, apenas Jesus é, amém? Amém. Apenas Jesus viveu nesse mundo sem pecado, sem defeito. Mas olha, pelo menos uma coisa nós temos que fazer. É querer melhorar. É querer mudar. É refletir sobre as nossas atitudes. É refletir sobre nossa vida. Porque aquilo que você faz hoje vai determinar o teu futuro amanhã. A decisão que você toma hoje na sua vida, a semente que você planta hoje é aquilo que você vai colher amanhã. Então você que é jovem, que está aqui, pare para pensar na sua vida. Pare para pensar um pouco nas suas atitudes. Olha, não viva uma vida sem sentido. Não viva uma vida sem propósito. Porque essa não é a vida que Deus tem para ti. Você, jovem, não viva por viver. Não faça como a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, deixe Deus levar a tua vida. Deixe Deus guiar a tua vida. Deixe Deus guiar as tuas decisões. Deixe Deus guiar os teus pensamentos. Deixe Deus revelar o grande amor dele na tua vida. E eu faço um desafio para você que está aqui nessa noite.
para que você saia daqui pensando e mastigando isso no seu pensamento. Eu preciso conhecer o amor de Deus. Eu preciso entender o amor de Deus. Eu preciso viver o amor de Deus. E eu tenho certeza absoluta que aqueles que se dispuserem a fazer esse exercício irão notar uma mudança extraordinária em suas vidas. Porque eu digo e repito, e eu creio nisso com plena certeza, é impossível conhecer o amor de Deus e ficar indiferente a Ele. É impossível conhecer o amor de Deus e viver da mesma forma. É impossível encontrar o amor de Deus e não ser impactado e não ser transformado por esse amor tão grande. Então nós não precisamos de muita coisa. Você não precisa de uma lista de regras. Você só precisa de duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Nós só precisamos disso. Porque se nós entendermos isso, se nós compreendermos isso e se nós vivermos isso, nossa vida será mudada, nossa família será mudada, nossa cidade será mudada, nosso país, nossa nação será mudada. E eu digo, você pode fazer uma grande diferença. As suas atitudes, aquilo que você faz, aquilo que você decide, pode fazer uma grande diferença no lugar onde Deus te colocou. Na tua família, no teu trabalho, aqui nessa escola. Pense, busque em Deus a resposta do propósito dele para a tua vida. Viva a vida da maneira que Deus preparou para que você viva. Viva a vida de acordo com o propósito, de acordo com o amor que Deus tem por você. Então é essa a palavra que eu quero deixar para você. Porque sabe, eu fiquei super nervosa quando eu cheguei aqui e vi esse monte de gente. Mas o que me faz estar aqui nessa noite é o amor de Deus. Amém. O que me faz estar aqui nessa noite é o amor de Deus. Não que eu o amei, mas que Ele me amou primeiro. Porque hoje eu estou entendendo ainda, eu não tenho ainda a plena certeza, eu preciso aprender muito mais. Mas eu estou entendendo cada dia mais o quanto Ele me ama. E por esse amor eu estou aqui. E por esse amor eu quero que você saia daqui com isso na sua mente. Eu preciso entender. Eu preciso compreender e eu preciso viver o amor de Deus. E eu tenho certeza que tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que você tem planejado, tudo aquilo que você tem perguntado no seu quarto em silêncio, e aí você não tem nem a comunhão de saber se está perguntando a Deus, você simplesmente se pergunta o porquê, o porquê, o porquê. E quando você começar a entender o amor de Deus, você encontrará respostas para todas as tuas perguntas. Quando você encontrar o amor de Deus, esse vazio que você sente no seu coração, essa angústia, como o irmão falou, que muitas vezes as pessoas procuram alívio em remédios, o alívio verdadeiro está no amor de Deus. Então, tudo o que eu e você precisamos é encontrar o amor de Deus. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. O irmão vai colocar um hino e eu quero que você feche os seus olhos. Se desligue.